Shabbat Shalom aos irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 14, que é a Parashá Vaierá, que corresponde a Êxodo, capítulo 6, versículo 2, e ela vai até o capítulo 9, versículo 35. É a segunda Parashá do livro de Shemot, de Êxodo, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema, né? As 10, a gente colocou as 10 pragas do Egito e os juízos do Apocalipse. Nós vamos ver que existe um paralelo entre as 10 pragas do Egito com os juízos de Deus que nós encontramos ali no livro de Apocalipse. E quando você pega as 10 pragas do Egito e estuda os 7 selos, as 7 trombetas, ou shofarut, né, o shofar, e as 7 taças, das 10 pragas que nós temos no Egito, vamos colocar aí 6, 7, vai depender da interpretação, são repetidas no livro de Apocalipse. Então, aquilo que nós temos aqui no livro de Êxodo, sendo derramado o juízo de Deus de forma local, nós vamos encontrar no livro de Apocalipse o juízo de Deus sendo executado de forma global sobre todo o mundo. O primeiro ponto que nós temos que abordar aqui, o que eu quero abordar, é o seguinte: nós vamos usar a expressão 10 pragas, mas nós já aprendemos que o quê? Nas Sagradas Escrituras, esse juízo que Deus derrama não é chamado de praga. Não são as 10 pragas do Egito, não, são as 10 maravilhas. São as 10 maravilhas. São sinais, são maravilhas. Quando você vai até no original, você pega a Bíblia Strong e vai lá onde está a palavra, você vai ver que são sinais, maravilhas. É uma manifestação de Deus. E, para não ficar nas minhas palavras, pega aí Êxodo 7, 3, diz assim: eu, porém, o Eterno dizendo, eu, porém, endurecerei o coração dele, dizendo de Faraó, né? Apesar de eu aumentar meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Êxodo 7, 3. Nós temos no Êxodo 11, 9 e 10, diz assim: Adonai disse a Moshe, o Faraó não dará ouvidos a você, para que eu mostre mais uma de minhas maravilhas, está vendo? Diante do Faraó. Mas Adonai endureceu-lhe o coração e ele não deixou o povo de Israel sair de sua terra. Então você vai encontrar a tradução como maravilhas ou como prodígios. Ou seja, então não é as 10 pragas, são os 10 prodígios de Deus. Ou as 10 maravilhas. Isso aqui é a manifestação de Deus. Olha só, para os irmãos verem, como que chama a Parashá Vaierá. E apareci. Deus falou com Moshe, dizendo-lhe, com Moisés, dizendo: eu sou Adonai. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Ou seja, Vaierá significa aparecer, mostrar,
se revelar, ou pode traduzir como eu me tornei visível. Quando Deus manifesta esses prodígios e essas maravilhas, o que ele estava fazendo para o Egito? Ele estava se mostrando, se revelando, se tornando visível a um povo pagão, falando, olha, eu estou aqui, e eu sou o verdadeiro Deus. Então, aquilo que Deus fez em escala local, Egito, Deus agora, no final dos tempos, vai mostrar em escala global. Fala, Deus vai se tornar visível a todo mundo. Fala, olha, existe um Deus, criador dos céus e da terra. E está vendo todos esses prodígios, essas maravilhas acontecendo? Sou eu me manifestando a você. Ou seja, antes de Deus condenar o mundo por não crer nele, ele está, o quê? Se tornando visível, se tornando visível ao mundo. Então, ninguém, como diz o apóstolo Paulo, todos nós seremos indesculpáveis, não vai ter desculpa para ninguém, tá? E outro ponto importante, antes de nós entrarmos nas 10 maravilhas, ou nos 10 prodígios de Deus, esses prodígios, essas maravilhas que Deus se manifestou, que nós chamamos de as 10 pragas, foi para executar o juízo sobre os pecados dos egípcios e executar juízo sobre os falsos deuses. Êxodo vai deixar claro, e nós vamos ver que aqui as chamadas 10 pragas foram 10 punições que Deus infligiu aos egípcios por aquilo que eles haviam feito com os hebreus. E essas 10 maravilhas que Deus infligiu, derramou sobre o Egito, ele estava, em cada uma delas, executando o juízo contra uma divindade pagã. A cada manifestação, a cada prodígio, Deus executava juízo sobre uma divindade egípcia. Nós vamos aprender isso hoje. E não é diferente, os irmãos vão ver que nós vamos trabalhar aqui em paralelo. E não é diferente no Apocalipse. Deus vai o quê? Ao vermos ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre toda a humanidade, você vai ver no Apocalipse que o propósito é o mesmo. É executar o quê? Juízo sobre os pecados da humanidade e sobre a idolatria, os falsos deuses que o mundo criou para si. Então vamos lá. Primeiro, Êxodo 12, 12. Diz assim o texto sagrado: pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. Então, a cada prodígio que Deus manifestava, ele estava executando juízo contra uma divindade. E ao mesmo tempo, como eu disse, ele estava executando juízo contra algo que os egípcios fizeram contra os hebreus. E aí, anote aí, Êxodo 6:5. Olha o que diz o Eterno. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Então, o gemido do povo hebreu chegou diante do Eterno. A dor, o sofrimento, a amargura chegou diante do Eterno. Por quê? Por causa da escravidão que os egípcios estavam imprimindo sobre eles.
Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. Olha só, o mesmo princípio. Olha o que diz Apocalipse 9, 20 e 21. O resto da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas ao que haviam feito com as próprias mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir, nem andar. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, do uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto e de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Ou seja, o juízo que Deus está derramando aqui no Apocalipse está claro. Foi por causa do quê? Da adoração de demônios da humanidade, da adoração de ídolos, de prata, ouro, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, ouvir e nem falar. Então, veja, falsos deuses e também o quê? Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, uso de droga, imoralidade sexual, roubo. Ou seja, o que Deus está executando de juízo aqui é contra idolatria, falsos deuses, adoração de demônios, né? Você adorar a imagem, você está adorando a demônio. E sobre os pecados da humanidade. Então, de novo, executando juízo sobre os pecados da humanidade e sobre os falsos deuses. Então, essa haverá a manifestação, é Deus se tornando de forma visível, aparente a toda a humanidade. Aquilo que ele fez em escala local no Egito, agora ele faz em escala global diante de todo mundo. Como eu disse, as 10 maravilhas, ou as 10 pragas, o Eterno está punindo os egípcios por cada tortura, sofrimento que eles fizeram ao povo de Israel. E aqui é importante pontuar, porque quando você vai estudar essas 10 maravilhas, o Midrash, ele diz que cada praga foi um castigo pelo tratamento que os israelitas sofreram na mão dos egípcios. Então, tem esse propósito de punir, ou seja, aquilo que eles praticaram contra o próximo. Já no Talmud, no Tratado Sanhedrin 96b, diz assim, disse que a lei divina de Midá, Keneget Midá, a pessoa recebe o castigo e a recompensa do que faz. Ou seja, quando se estuda essa porção, quando se estuda as 10 maravilhas, o que se aprende disso? O que os rabinos ensinam? Um princípio, Midá, Keneget Midá, que pode ser traduzido medida por medida. Ou seja, aquilo que você faz, você vai receber de volta. Seja em forma de castigo, seja em forma de recompensa. É aquilo que Paulo ensinou aos Gálatas, que hoje é conhecido comumente como a lei da semeadura. Aquilo que você plantou, você vai colher. Então, se você quer colher coisa boa, plante coisa boa. Porque quem planta feijão não vai colher trigo. Quem planta milho não vai colher manga.
aquilo que você plantar, você vai colher. Então, esse é o princípio. Me dá, keneged, me dá, medida por medida. Assim, aquilo que os egípcios fizeram com os israelitas, eles receberam de volta. Deus devolveu para eles aquilo que eles fizeram com os hebreus. Ok? Então, cada praga foi um castigo pelo tratamento que os israelitas sofreram nas mãos dos egípcios, tá? E tem algo muito, muito importante. É o que nós encontramos no Midrash Êxodo Rabá 12:2. O que diz esse Midrash? Que, olha que interessante, que a semelhança às pragas do Egito, os primeiros juízos afetaram a natureza de forma direta e o homem de modo indireto. Ou seja, repito, as primeiras pragas do Egito, os juízos primeiro afetou o que? A natureza. Depois você analisa. Tanto as primeiras pragas do Egito, quanto os juízos do Apocalipse, primeiro afetou a natureza. E o ser humano de forma indireta. Depois, as últimas pragas afetaram diretamente, foi a punição direta para o ser humano. Primeiro Deus mostrou na natureza. Não foi suficiente, Deus mostrou diretamente ao ser humano. Você vai ver esse mesmo paralelo, esse mesmo padrão no Egito e quando você vai analisar o Apocalipse, tá? E é algo fantástico, é o que está no Midrash Êxodo Rabá 12:2, que é o quê? Mostra que é aquilo que a gente sempre tem falado. Quando você não estuda as Sagradas Escrituras no contexto original, sobre a ótica judaica, você perde demais. E outra, como o apóstolo Paulo diz, a eles foram dados oráculos, e ponto. Aos judeus pertencem as revelações. Para você ver, estudando essa paraxá, aí nós temos o Midrash de Êxodo Rabá 12:2, vai falar o seguinte, vai ensinar o seguinte, os rabinos já detectaram isso há muito tempo, dizendo o seguinte, olha, aquilo que aconteceu no Egito vai acontecer no final dos tempos. E aí eles comentam, abre aspas, de qualquer modo, comentando essa paraxá, de qualquer modo, haverá uma tempestade como essa do tempo por vir. Quando? Conforme está escrito, nos dias de Gog e Magog. Ezequiel 38:2-22. Então, o que os sábios do povo de Deus ensinam? Que aquilo que aconteceu no Egito vai acontecer no final dos tempos. Quando? Nos dias de Gog e Magog. Quando é Gog e Magog? É a batalha final. É os últimos dias. É a batalha do anticristo. Resumindo. Então, isso, os rabinos, os sábios do povo de Deus já preveram. Então, aquilo que nós estamos aprendendo aqui é algo que já é ensinado há muito tempo pelo povo judeu. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Cada praga foi um castigo pelo tratamento que os israelitas sofreram nas mãos do egípcio. Então, vamos analisar, vamos chamar assim, então, as 10 pragas. Primeiro, água em sangue. Transformou a água em sangue. Qual foi a punição aos egípcios? Por que eles foram castigados dessa forma? Os egípcios obrigavam os israelitas a carregar água para eles. Então, o midá, keneged midá, medida por medida,
vocês faziam os hebreus ficarem carregando águas para vocês? Aí, o que Deus fez? Fez a água transformar em sangue. E o Midrash é muito interessante, que diz o seguinte, todas as fontes virou água com sangue. E, por exemplo, quando o egípcio pegava um pote que tinha água dentro, era sangue. Quando o judeu abria o pote dele, era água. E aí ele bebia água. Aí o egípcio pedia para tomar a água dele. Quando o egípcio pegava para tomar, já tinha virado sangue. É algo extraordinário. Era para fazer distinção mesmo. E o Midrash vai além. Aí os dois tentavam beber no mesmo pote. Do lado israelita, água, do lado egípcio, sangue. É medida por medida, é punição. Ou seja, do juízo divino ninguém escapa, meu amigo. Ninguém escapa. Segunda praga, a praga das rãs. Por que os egípcios foram punidos por isso? Os egípcios obrigavam os judeus a pescar para eles. E aí, Deus pune eles com a praga das rãs. E é uma interpretação minoritária, mas a palavra sefardim, às vezes é traduzida alguns traduzem como crocodilo, e não rã. E a gente sabe que no rio Nilo, no Egito, tem muito crocodilo. Na África tem muito crocodilo. Então, é minoritária. A interpretação majoritária é de rãs mesmo. Mas por que Deus puniu com essa praga de rãs? Porque os egípcios obrigavam os hebreus a pescarem para eles. Terceira praga, a praga dos piolhos. Por que Deus infligiu essa praga sobre os egípcios? Porque os egípcios proibiram os hebreus de se lavarem. Os egípcios não permitiam os judeus, porque os judeus, eles têm um senso de pureza muito grande, se lavam muito, né? E os egípcios proibiram os hebreus de se lavarem, de se purificarem. E aí Deus inflige a praga dos piolhos. Ou então, há uma outra interpretação que os egípcios ordenaram os hebreus. Essa punição dos piolhos é porque os egípcios ordenavam os hebreus que tirassem todo o pó de suas casas, ruas, pátios, ou seja, limpa o pozinho, eu quero que se limpa a poeirinha, eu quero que você deixe a casa um brinco, um pátio brinco, limpa a rua, eu não quero ver pó nenhum. E a gente sabe, Egito, deserto, vento, areia. Então, foi um castigo, uma opressão tão grande. Então, do tamanho de um grão, eu vou fazer pulga, piolho sobre vocês. Então, Deus pune com a praga dos piolhos, tá? Então, nós temos essas duas vertentes aí sobre a praga do piolho. Quarta praga, das moscas. Tem a tradução de mosca e tem uma outra tradução que pode ser traduzida como feras. Ou animais peçonhentos, que seria o quê? Cobras, escorpiões. A gente sabe também que no Egito, no deserto, tem muito cobra, tem muito escorpião. Então tem a interpretação da mosca e tem a interpretação que pode ser traduzida também essa palavra hebraica como cobras e escorpiões. Por que Deus puniu com moscas ou cobras e escorpiões? Porque os egípcios mandavam os hebreus caçarem animais para eles de propósito, para expô-los ao perigo. Então, a quarta praga das moscas, ou cobras e escorpiões, era para punir essa maldade que os egípcios praticavam contra os hebreus. Quinta praga, da peste sobre os animais. Os egípcios foram punidos com essa praga porque eles enviavam os hebreus para longe, para lugares remotos para apacentar as suas ovelhas.
E eles mandavam os egípcios apacentarem as suas ovelhas bem longe para punir os judeus, para separar eles das famílias. Então era proposital, era maldoso essa separação. Era para deixar os judeus longe da sua casa, longe da sua família. A sexta praga, feridas, úlceras, né? Para punir qual tipo de maldade que os egípcios faziam contra os hebreus. Os egípcios obrigavam os hebreus a construir casas de banho para eles banharem os seus corpos, né? Casas de banhos para eles relaxarem, né? Eles obrigavam os judeus a construir casas de banhos para eles. Aí Deus castiga eles com a punição das úlceras, das feridas, né? Então vocês gostavam de ter prazer no corpo, né? Seus olhos, seus banhos ao leite, né? E aí Deus pune com as feridas, com as úlceras. Sétima praga, chuva de pedra, granizo. Qual que era a punição? Por terem obrigado os hebreus a lavrarem suas terras. Aí a chuva de granizo, a chuva de pedra, só que não era um granizo qualquer. Era o que os rabinos chamam de o milagre dentro do milagre. Granizo é o quê? Chuva de pedra de quê? De gelo. Só que caía pedra de gelo com fogo. Como assim? Gelo e fogo ao mesmo tempo. Era pedra de gelo com fogo, que destruiu toda a plantação do egípcio. E para punir o quê? Por terem obrigado os hebreus a lavrarem as suas terras. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. Qual foi a punição? Por obrigar os hebreus a plantar árvores para os egípcios gozarem dos seus frutos. Então, os hebreus plantavam e eles não podiam comer do fruto. Eles plantavam e só os egípcios comiam do frutal. E aí veio os gafanhotos e comeu todas as árvores. Comeu todos os frutos. Para punir o quê? Para castigá-los por obrigar os hebreus a plantarem árvores e por eles não terem o direito de comer dos seus frutos. Nona praga, escuridão. Qual que foi a punição? Pelos egípcios terem posto alguns israelitas em calabouços escuros. Eles tinham o hábito de punir os hebreus em calabouços escuros, né? Puniam eles com escuridão. E aí Deus pune essa maldade, deixando os hebreus 3 dias e 3 noites sob escuridão tremenda. E 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos. Qual foi a punição? Por terem jogado os seus recém-nascidos no Nilo. Aí a morte dos primogênitos foram para punir esse grave pecado deles terem jogado os recém-nascidos no Nilo. Outro ponto que nós falamos foi então uma retribuição, midá kenedito midá, medida por medida, e as chamadas 10 pragas foi uma punição contra cada divindade egípcia. A primeira praga foi para punir o deus Nilo, que é o deus Ra. O Nilo, ele era considerado um deus, que era o deus da fertilidade, né? O rio Nilo trazia fertilidade para o povo egípcio. E eles consideravam o Nilo como um deus. E isso está atrelado até ao sonho que o faraó teve. O sonho que ele teve estava atrelado ao rio Nilo.
Então, a primeira praga foi para punir o deus egípcio Ap, ou Rap, que é o deus do Nilo, ok? Segundo, a praga das rãs foi para punir um deus egípcio chamado Requet, ou Equet, que era uma deusa com cabeça de rã. E a deusa com cabeça de rã, ela estava atrelada ao poder criador. Essa deusa, ela era adorada porque ela tinha o poder de criar, né? E aí, o Eterno, para punir essa divindade pagã, fez com que do Nilo produzisse várias rãs. E cadê a deusa? Clama ela aí para fazer parar de produzir, de criar rã. Não deu certo. A terceira praga, que foi a dos piolhos, foi para punir o deus Tot. Só que esse deus não era o deus piolho. É porque esse deus Tot, ele era o deus do conhecimento, da sabedoria, da magia. Era o deus da magia. Pensa, os magos ali do egípcios, que eram o expert em magia, o que aconteceu com o deus Tot? Quando do pó virou piolho, o que eles falaram? Isso aí não tem como reproduzir, não. Não tem como reproduzir isso aí através de magia, não. Realmente é o dedo de Deus. Os próprios magos falaram, o deus Tot está fora. Está fora. E outra, eles falavam que a magia, ela tinha um limite. E, por exemplo, um grãozinho de areia, não se pegava magia naquilo, de um grão de areia. Aí o Eterno vai e faz. Não pode? Faz aí, do pó virar piolho. Mostra quem que é o verdadeiro Deus. Pronto. Jogou o deus Tot, o deus do conhecimento, da sabedoria, da magia, sai fora. E executou juízo contra essa divindade. Quarta divindade que foi punida foi o das moscas, né? O deus Pitar, que era também considerado o Deus criador do universo. E o que tem a ver a mosca, né, com Deus Pitar? As moscas, né? Eu chamo de moscas. Porque ele era considerado o Deus do universo. Ah, é? Então o Deus Pitar é o Deus do universo para você. Vamos fazer o seguinte, vai ter a praga. Aqui, Deus faz o quê? Distinção entre os hebreus e os egípcios. Então ele é o Deus criador? Então me explica, Deus Pitar. Só tem mosca aqui, ó, aonde existe egípcio. Aonde estão os hebreus, não tem. Faz, Deus criador, faz as moscas ir para o lado de lá, ou faz que o lado de cá saia. Então Deus imprime e diz, eu sou o Deus criador. Eu faço distinção entre aquele que me serve e aquele que não me serve. E nós vamos ver isso no Apocalipse também. Os juízos que vão vir sobre o Apocalipse, está lá, aqueles que têm o selo de Deus, tranquilo. Não só vai sofrer as punições apocalípticas. Beleza, vamos avançar. Quinta praga, a peste sobre os animais, foi para punir qual Deus? O Deus Apis, que era conhecido como o Deus da fertilidade. Aí tem vários deuses que tinham um formato de animal. Um deles é o Deus Apis, que era considerado o Deus da fertilidade. Daqui também veio até o pecado do bezerro de ouro. Várias divindades, por exemplo, aqui Deus puniu o Apis, Hathor, que era a deusa vaca, que era considerada a deusa celestial, e o deus Nut também. Então, várias divindades egípcias eram adoradas como vaca, como boi. E
o Deus Apis, ele era chamado de o Deus intermediário. Era ele que era o intermediário entre os outros deuses e os egípcios. E como Moisés sumiu, aí eles falaram, nós estamos precisando de um outro intermediário. E aí, como eles ainda estavam sob influência egípcia, aí eles fizeram o bezerro de ouro, o Deus Apis, o Deus intermediário. Nós precisamos de alguém para intermediar-nos. Então, o texto lá diz que foi influência dos Rav, da mistura de povos que saíram com os hebreus do Egito, mas também tinha ainda um ranço da cultura egípcia ainda dos hebreus, né? Então, a punição sobre os animais, sobre a peste dos animais, foi para punir essas divindades, Apis, Hathor, Nut, ok? Sexta praga, feridas, as úlceras, foi para punir a deusa criadora de deuses e homens, que é a Neite, a deusa Neite, que era a deusa criadora de deuses e homens. Então foi a Neite que criou os homens. Então clama ela para curar a úlcera de vocês. Foi ela que criou vocês. Curem-se. Sétima praga. A chuva de saraiva, né? Ou granizo. Chuva de gelo com fogo. Como os rabinos dizem, um milagre dentro do milagre. Fogo e gelo ao mesmo tempo. Deus fez uma forma que anulou essa lei da natureza para punir, né? E essa saraiva puniu qual divindade? As mais famosas do Egito que nós conhecemos hoje. Ísis, o deus da água, e Osíris, o deus do fogo. Eram os deuses dos elementos naturais, né? Fogo e água. E cada um era separado, né? Ísis, o deus da água, Osíris, do fogo. Eu vou juntar os dois, então. Vamos ver se Ísis e Osíris fazem. Junta fogo e água e faz chover granizo com fogo, saraiva. E os egípcios olhando aquilo, fogo e água ao mesmo tempo, gelo e fogo ao mesmo tempo, como assim? Então Deus puniu Ísis e Osíris, falando assim, Deus, você não está com nada. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. Os egípcios gostavam muito de adorar gafanhoto, besouro, caravelho. Sério. Hoje mesmo eu tive você vê como é que a Paraxá está atrelada. Encontrou um cara encostando em mim. Eu morei 10 anos na África. Falei, sério. E aí ele mostrando a foto dos egípcios, dos africanos comendo gafanhoto. Aquela chuva de gafanhoto e os dois com um saco colhendo. Então, era considerada uma divindade. E aqui Deus une duas divindades. O Deus Shu, que é o Deus do ar, né? Clama o Deus do ar para soprar um vento, né? Às vezes acontece muito lá no Egito, aquela tempestade de gafanhotos. A gente já viu isso em reportagem, né? Não, clama o Deus Shu para soprar o vento, para jogar os gafanhotos para outro lugar. Não deu certo. E o Deus Sebek, que é o Deus inseto. Caravelho, gafanhoto, besouro. O Deus inseto. Então Deus pune essas divindades na oitava praga. Nona praga foi a escuridão, né? Para punir
em especial a divindade máxima, né? O Deus Ra, o Deus Sol, Ra, o Deus Sol, que era muito adorado no Egito, né? Clama então, o Deus Sol, por que vocês estão na escuridão 3 dias e 3 noites? E a Torá é muito clara, a escuridão era tanta que eles podiam tocar. Pensa na escuridão que era palpável, meu Deus. E era tão escuro, que diz o Midrash, que eles não conseguiam sair do lugar. Eles ficaram 3 dias e 3 noites no mesmo lugar. Foi uma escuridão fora de sério. Que você consegue tocar a escuridão, é algo extraordinário. Na terra de Goshen, na terra onde estavam os hebreus, o sol bonitão. É interessante. O que os rabinos ensinam sobre essa praga? Por que essa praga da escuridão? Os rabinos explicam o seguinte: por que Deus puniu os egípcios com essa praga também? Porque ainda tinha hebreus, israelitas, que não estavam servindo a Deus. E aí, esses hebreus, eles morrem durante esses 3 dias e são sepultados. E como lá os egípcios estavam em escuridão, eles não viram sepultar os hebreus. Para que isso? Aí os sábios explicam. Para os hebreus falaram, lá, também os hebreus também estão sendo mortos. Não é só a gente. Então, esses 3 dias de blackout aí, é para o Eterno dar um puxão de orelha no próprio povo dele. O que isso aponta para nós? No Apocalipse vai ser a mesma coisa, meu irmão. Você acha que todo crente vai ter o selo de Deus? Você acha que hoje todo cristão tem um selo de Deus? Não acho que não. Tem cara aí que é só nominal. Ele se diz crente. A praga, o juízo vai alcançar ele. Aí você não assusta, não. O cara era crente. Mas o pastor sempre ensinou que quem tem o selo de Deus, o juízo do Apocalipse não acerta. Não acerta mesmo, não. Quem tem o selo de Deus. Eu não estou dizendo que todo aquele que se diz crente tem o selo de Deus. É diferente. Mas vamos lá. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Foi para punir quem? Foi claro. O faraó só deixa o povo ir quando? Quando o filho dele morre. Ele puniu o filho de Ra. Quem que era o filho de Ra? Faraó. Faraó era considerado um deus. E aí Deus falou: eu vou matar o seu filho, seu primogênito, o herdeiro ao seu trono. Você não é Deus coisa nenhuma. E aí Deus pune o filho de Ra, o faraó. Então, como diz aqui em Êxodo 12:12, essas 10 pragas, essas 10 maravilhas, elas foram para punir cada divindade pagã. E nós vimos que em Apocalipse vai ser a mesma coisa. Então vamos fazer um paralelo. As águas se tornam em sangue no Egito. As águas se tornam sangue em Apocalipse. Apocalipse 16, 3 e 4. As águas se tornando em sangue. Aquilo que foi feito em escala local, Egito, Deus agora está fazendo em escala global, no mundo inteiro. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e ele se tornou como o sangue de uma pessoa morta, e todas as criaturas viventes no mar morreram. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles transformaram em sangue. Perceba, o mesmo padrão. Primeiro na natureza, e o ser humano vem de forma indireta. Depois o padrão muda. Depois o Eterno vai infligir juízo diretamente sobre o ser humano. A praga das rãs. Nós vimos lá que foi para imprimir juízo sobre uma divindade. Apocalipse 16... 13. Olha
13 e 14. Olha que doideira. Vamos pegar o 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou. Olha que interessante. O rio Eufrates vai se secar, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? China, Coreia do Norte, Rússia. Vão vir de lá para marchar contra Israel. E aí continua. E eu vi 3 espíritos impuros. Olha só, parecidos com sapos. Então, espírito em forma de sapo. Eles saíram da boca do dragão. Aqui tem uma trindade satânica, olha só. Assim como existe a tríade de Deus, existe a tríade satânica. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos demoníacos, olha só, que realizam sinais miraculosos, que vão aos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para quem? Para a guerra do grande dia de Adonai de Sebaot, a guerra de Gog e Magog. Então, nós vemos aí as rãs ou sapos, que são espíritos demoníacos, que vão realizar milagres e que vão enganar as nações. Se você pegar a praga das moscas, porque a palavra ali, em hebraico, é re'arov, que é literalmente, não é enxame, a palavra ali é enxame, e aí é traduzido como moscas, mas como eu disse, pode significar também animais peçonhentos, como serpente, escorpião, e aí você pode atrelar essa praga com a praga dos gafanhotos, porque como está lá em Apocalipse, gafanhoto que tem picada de quê? De escorpião, que é uma dor, era uma dor infernal que não matava o sujeito, só causava nele dor. A quinta praga, nós temos a morte dos rebanhos. A sexta praga, nós temos as úlceras, né? As feridas no corpo. Apocalipse 16, 2 diz assim: então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas repugnantes e dolorosas em todas as pessoas, olha só, que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Bom, já vou dar um spoiler aí. Próxima paraxá nós vamos falar sobre a marca da besta e o selo de Deus. Tem tudo a ver com a próxima paraxá. Mas vamos lá. Então, aquilo que Deus fez no Egito, agora fez em escala global em Apocalipse 16, 2. A saraiva e o granizo, fogo com gelo, Apocalipse 16, 21. Enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. Já pensou um granizo de 35 quilos, rapaz, caindo? Vindas do céu, caíram sobre os homens. E o que eles fizeram? Eles, porém, amaldiçoaram a Deus por causa da praga do granizo, porque ela foi terrível. Tá vendo? Vai ser uma geração tão perversa, que ao invés dela, meu Deus, caiu um granizo de 35 quilos, eu tenho que arrepender dos meus pecados. Não, o cara começou a blasfemar contra Deus. É uma geração perversa. Aí, se quiser anotar, aí também aparece o granizo em Apocalipse 8, 7, tá? Gafanhoto, Apocalipse 9, 4. Eles foram instruídos, olha que interessante, Apocalipse 9, 4. Eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas as pessoas que não tinham o selo de Deus na testa.
Não permitiu aos gafanhotos matar as pessoas, apenas causar-lhes dor durante 5 meses. E a dor causada por eles era a semelhante ferroada do escorpião. Naqueles dias, pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Trevas. Apocalipse 16:10. O 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Olha só, os homens mordiam a própria língua por causa da dor intensa. Entretanto, eles amaldiçoaram o Deus do céu por causa de suas dores e feridas. Mas nenhum deles abandonou seus atos pecaminosos. Está nítido aqui, ó. Deus imprimindo juízo e o povo que não abandonava os seus pecados. É uma geração que eu vou te falar, viu? Então, trevas. Temos também Apocalipse 8:12. Se você quiser anotar. Apocalipse 8:12. Apocalipse 8:9. Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Obrigado, pastor Wagner. Pastor Wagner colocou aí, ó, Apocalipse 6:8. Sobre a praga dos animais, né? Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então, olha, nós temos água transformando em sangue, nós vimos rãs, nós vimos enxames, nós vimos granizo, gafanhoto, trevas, mas é incrível. É incrível, porque quando você pega as pragas ali do Apocalipse, primeiro você vai ver que é só 1/3, é a terça parte. E aí, como o povo não vai se arrependendo, a proporção vai aumentando, até culminar com o fim do anticristo e o seu exército. Então, há um paralelo entre as maravilhas que Deus imprimiu sobre os egípcios. Então, nós vamos ver esse paralelo. Há um padrão. Então, quando nós estudamos as 10 pragas do Egito, nós aprendemos muito sobre aquilo que vai acontecer em escala global no Apocalipse. E para a gente finalizar, houve uma distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então a gente não precisa ficar temeroso, com medo, né? Por que muita gente hoje não estuda o Apocalipse? Não, dá medo, né? E a gente não deve ter medo. Se a gente finalizar, Apocalipse 7:3 diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenha selado os servos de nosso Deus na testa. Então, os que são de Deus têm o selo. E é outro que nós lemos é Apocalipse, que é aí mais claro, né? Que aqui a pessoa pode alegar que é os 144 mil israelitas que serão selados. Mas não abrange só aos israelitas. Quando você pega Apocalipse 9:4, quando você pega Apocalipse 9:4, você vai ver que é todos os de Deus, né? Coitado dos TJ que acham que é ele, né? Aí está matando o texto, é muito claro aqui, 12 mil de cada tribo de Israel. É muita sacanagem, é muito ferir o texto.
Você não pode ignorar o literal. Aqui é 12 mil de cada tribo. Então é isso, meus irmãos. Nós não temos que temer. O que nós temos que fazer é perseverar, é nos manter na perseverança dos santos, como diz o Apocalipse. Qual que é a perseverança dos santos? Os que guardam os mandamentos e a fé em Yeshua. Ponto. Você guardando os mandamentos e a fé em Yeshua, você tem o Tav. Você tem o selo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, Shabbat Shalom e até o próximo estudo, em nome de Yeshua.